Bom dia mais uma vez, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, a todos aqueles que nos ouvem nessa manhã. Eu gostaria de trazer um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 8. Um texto que eu me identifico muito, que eu me alegro também muito pelos acontecimentos e pela maneira como o povo se concentrou diante da presença de Jesus. Que diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e o puseram diante da multidão. Me permitam dar um título a esta rápida mensagem nessa manhã. Quais são as suas motivações diante de Deus? Eu dizia ontem, quando ministrava da igreja, que pessoas chegam da igreja procurando a falha dos irmãos e saem mais críticos, procurando os defeitos da igreja e saem decepcionados. Mas tem pessoas que chegam para adorar e saem edificados e consolados. E olhando para esse texto e vendo a maneira como esta multidão reagiu diante de situações adversas que eles estavam presenciando e vivenciando neste momento, eu vejo grandes milagres, grandes acontecimentos, porque Jesus olhou no coração de cada pessoa e teve compaixão de cada uma delas, pelo grande sacrifício que essas pessoas fizeram. O que Deus está querendo nos ensinar nessa manhã é que Ele não se move por dor, nem por constrangimento pessoal de cada um de nós, mas pela forma que nós nos conduzimos na Sua presença, quando valorizamos as oportunidades que Ele tem nos dado. E quantas pessoas continuam a sofrer, quantas pessoas continuam decepcionadas e frustradas, porque não valorizam as oportunidades que Deus tem dado a cada uma delas. E olhando para essa multidão, eu me espelho de uma maneira única para o meu ministério, para a minha vida, que eu também tenho a mesma obrigação de todos, de me consagrar, de jejuar, de orar, de ler a palavra, de me manter íntegro diante da igreja e principalmente do Senhor e de uma sociedade que nos cobra uma vida exemplar. E essa multidão me ensina 3 coisas importantíssimas e grandes e que são imprescindíveis da nossa caminhada espiritual. Primeiro, quem deseja receber algo de Deus não olha para as dificuldades. Aprenda nessa manhã, meu querido, minha querida, você que me escuta, pare de dar ouvido àqueles que não contribuem no seu crescimento espiritual. Pare de valorizar as adversidades que te cercam, porque quando você não servia a Deus, você também tinha problema. Mas agora que servimos um Deus que a Bíblia classifica como Deus do impossível, nós achamos que seremos consumidos pelas adversidades que nos cercam, ao ponto de enfraquecer a nossa fé, roubar a nossa esperança e macular os nossos corações com dúvidas que não são de Deus, mas que vêm das trevas, ou que vêm de pessoas que não entendem o propósito de Deus para nossas vidas. Essas pessoas aqui venceram 2 inimigos grandes, que eram o tempo e a distância para chegar até esse deserto, ou aonde este lugar que Deus estava. Eu quero fazer uma lembrança para vocês.
tanto a primeira multiplicação dos pães, como a segunda multiplicação dos pães, aconteceram após a morte de João Batista. E essas pessoas, com certeza, foram até Jesus também para conhecer o Messias, a qual João Batista tanto falava. E chegaram diante desse homem. A Bíblia diz que eles passaram 3 dias no deserto. Deserto é um lugar frio à noite. É um lugar quente durante o dia. É um lugar de mosquito. É um lugar de solidão. É um lugar, querido, que a gente para e não vê nada à nossa frente, nem atrás, nem para o lado. Mas aqueles que estão diante do Senhor, eles não podem se preocupar ou valorizar as adversidades que estão ao seu redor. E essa multidão venceu esses 2 inimigos ferozes, que era o tempo e a distância. O tempo, quando a gente está sofrendo, parece que ele não acaba, parece que ele não passa. A distância, para quem está cansado, ela se torna algo que parece imbatível. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, enquanto tu persevera, enquanto você continua de pé, enquanto você luta, Deus trabalha por aquilo que está fora do teu controle. Deus começa a agir em áreas que você não tem domínio. E nessa manhã eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a tua dificuldade. Mas é nesse deserto que Deus vai te visitar. É nesse deserto que Deus vai mudar a tua história. É nesse deserto que Deus vai cumprir a promessa. É nesse deserto que Deus vai te exaltar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai cumprir o que Ele te prometeu, para que os teus inimigos percebam e vejam que você não está sozinho nesta caminhada. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Existem coisas, queridos, que nós não podemos abrir mão de maneira alguma. A segunda coisa que eu gostaria que você aprendesse nesta mensagem, que tudo na nossa vida tem um preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Até mesmo para emagrecer, existe um preço muito alto a pagar. Mas só enfrenta deserto quem valoriza as oportunidades. Saiba de uma coisa: se Deus está permitindo tudo isso acontecer na tua trajetória espiritual, é porque Deus tem algo muito grande a fazer. Essas pessoas foram ali, Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus operou grandes sinais e maravilhas, mas eles tinham que voltar para casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente vai para a igreja, recebe uma palavra, somos tocados pelos louvores, somos abraçados pelos irmãos queridos. Deus usa o anjo da igreja, que é o pastor. Nós nos alimentamos, mas a gente tem que voltar para casa. E quando a gente volta para casa, antes de chegarmos, o inimigo usa um instrumento dele e rouba toda a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Esse povo talvez estivesse preocupado. E agora? Teremos que voltar para casa. E o texto é muito claro quando diz que eles vieram todos eles de longe. Mas uma coisa aprenda nesta noite, neste momento, ou nesta manhã. É o costume de pregar à noite. Aprenda uma coisa nesta manhã. O maior milagre, Deus guarda sempre para o final. Não se apresse em sair da presença de Deus, porque Deus tem propósito na tua vida. E aqueles a qual Deus tem propósito, Deus não despede de mãos vazias. Deus viu 2 coisas aqui, querido, que os discípulos não perceberam. Primeiro, que este povo estava em jejum. Segundo, que este povo veio de longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere nada de ministério, não espere nada de homem, mas tudo de Deus. E Deus sabe o que você tem pago para chegar aonde você chegou. Deus sabe as lágrimas que você tem derramado para continuar de pé, lutando pelos seus, lutando pelos teus objetivos, lutando, querido, pelas tuas metas que você traçou diante de Deus. E nessa manhã, na ousadia do Espírito Santo, e pela unção e a graça que está cheio aqui, querido, neste momento desta rádio, deste local, eu quero dizer para você que aquilo que Deus te prometeu, Satanás não vai roubar. Aqueles que não compartilham contigo na mesma fé, não vão impedir o agir de Deus. E a promessa de Deus ainda está de pé. Mesmo que o tempo para você seja uma eternidade, mesmo que o sofrimento tenha te enfraquecido em meio a esta caminhada,
Mas a promessa de Deus, ela não caduca, ela não envelhece, ela não enfraquece. É ao contrário, cada dia que passa, nós nos aproximamos mais dessa promessa. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. E como profeta dessa geração, eu quero te abençoar, eu quero profetizar na tua vida, que o tempo o dia de ontem já passou, hoje é um novo dia, e você está mais próximo da tua vitória do que a derrota que Satanás tem traçado para você, porque você não está na presença de homem, você está na presença de Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus sabe das tuas motivações, Deus sabe que você está aí porque você não abriu mão daquilo que Deus te prometeu. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia! A terceira coisa que eu gostaria que você aprendesse nessa manhã: o milagre é para quem não desiste. O milagre é para quem não desiste. Eu não tenho dúvida, é claro que a Bíblia não relata, mas algumas pessoas devem ter desistido, porque Jesus falava, Jesus pregava, Jesus ministrava, Jesus abraçava as pessoas, Jesus abençoava as crianças. E tem gente que é impaciente, até mesmo para receber um benefício. Quer ver uma coisa? Ninguém gosta de pegar fila, ninguém gosta de andar 2, 3 quarteirões para receber algum tipo de oferta. As pessoas querem tudo nas mãos. E nessa época não era diferente, porque o ser humano é todo igual. Mas o milagre é para quem não desiste. E Jesus olha para aquela multidão, depois de falar com os discípulos, e diz: fala para eles sentarem no chão. Queridos, esse povo não estava em um auditório com ar-condicionado. Esse povo não estava em um auditório sentado em uma cadeira com um ventilador sobre a sua cabeça. Esse povo estava no deserto, como eu já falei para vocês, e está escrito aqui no texto. E esse povo, depois de passar 3 dias, Jesus manda esse povo sentar no chão. O chão de um deserto, querido, ele não é o mesmo que o chão da nossa casa, que está polidinho, que está lavado, que foi passado um pano. É um solo cheio de pedras, é um solo cheio de formiga. Mas esse povo sentou no chão. O que é que eu mais aprendo aqui com esta atitude? Primeiro, sentar no chão é sinônimo de humildade. Quando eles entenderam, este homem já fez tanto por nós. O que esse homem fez aqui no meio desta multidão? Alguma coisa especial esse homem está querendo fazer aqui no meio desta multidão. E aquelas pessoas sentaram, sem saber o que Deus iria fazer naquele momento. Sentar no chão é sinônimo de humildade, mas também é sinônimo de perseverança. Porque depois de estar cansado, ainda ficar mais um tempo esperando o que Deus iria fazer. O que eles não sabiam é que Deus ia providenciar o alimento para que essas pessoas não fossem errantes pelo deserto. E que cada pessoa que esteve neste momento chegasse ao seu lugar de destino, que era a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Se tem algo que o inimigo tenta afetar todo dia, é tirar de você aquilo que Deus espera que você faça. Esperar é uma virtude. E só espera aqueles que têm essa grande virtude, aqueles que valorizam as oportunidades. Nessa manhã, querido, não se dê por vencido. Nessa manhã não desista pelo fato de alguém ter parado. Não pare pelo fato de alguém ter desistido. Não desista pelo fato de alguém não entender ou te chamar simplesmente de fanático ou não aceitar o momento que você está passando. Deus não chamou essas pessoas. Deus chamou foi a você. E se Deus chamou foi a você, creia em uma coisa: é na tua vida que Deus vai agir. Porque é na tua vida que as pessoas vão ver a glória e o poder de Deus se manifestar. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Imagine agora essas pessoas voltando para casa. Quem foi aleijado voltou andando. Quem foi moco voltou ouvindo. Quem foi cego voltou vendo. Quem estava cheio de demônio levado pelos amigos ou pelos parentes voltou agora sorrindo. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Analisa bem essa história. Analisa bem esse texto. Analisa bem o contexto que vai falar, querido, de milagres sobre milagres. Deus nessa manhã está preparando algo especial para você. Principalmente você que não abriu mão desse propósito. Principalmente você que não desistiu. Creia que nessa manhã Deus vai honrar as tuas motivações. Porque o que tem te levado à presença do Senhor não são motivos banais, mas são motivos reais que tem te fragilizado em meio a esta perseverança, em meio a essa caminhada. E nesta manhã, Deus está dando ordem ao seu exército de anjos. Deus está enviando legiões de anjos até onde você está,
Porque Deus não trabalha pelo mundo, Deus trabalha pela igreja. Deus trabalha pela igreja. Eu digo sempre que a misericórdia de Deus é para todo mundo. E está escrito na Bíblia que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Mas as bênçãos de Deus é para a igreja, é para quem paga preço, é para quem se humilha diante da sua presença, é para quem não desiste deste chamado, é para quem simplesmente não é paralisado por palavras de desânimos ou por derrotas momentâneas que nós possamos ter vivido, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, mas servimos um Deus que é poderoso, servimos um Deus que pode todas as coisas, servimos um Deus que conhece todas as coisas. E nessa manhã, creia, espere, acredite que Deus está te ouvindo, que o teu clamor, a tua oração, a tua lágrima está chegando diante de Deus, porque tu serve um Deus de milagre, tu serve um Deus que se compadece de nossas vidas, que foi justamente o que levou este homem a operar maravilhas. Ele se compadeceu dessa multidão. Eu peço agora nesse momento, Espírito Santo, se compadece dessas pessoas. São pessoas que não estão precisando apenas, Senhor, de uma intervenção divina, mas de um grande milagre. Pessoas que têm sido envergonhadas dentro das suas próprias casas. Pessoas que têm sido humilhadas dentro da igreja. Pessoas que são caluniadas pela vizinhança, pela parentela. Mas nessa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua vida, minha irmã. Sobre a tua vida, ministro de Deus. Sobre a tua vida, profeta. Sobre a tua vida, obreiro. Sobre o teu ministério. Tudo que você está passando é para a glória de Deus. É para que Deus honre você em meio a essa grande empreitada. Enfrentar deserto. Enfrentar deserto é uma peculiaridade dos adoradores. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar nesse momento para que Deus honre esse momento que você está aí nos ouvindo. Esse momento aí que você tem se dedicado. Aqueles que estão fazendo a campanha juntamente com a pastora Ivna Medeiro. Aqueles que nem sabiam da campanha, mas que tiveram a oportunidade de ouvir nessa manhã a palavra de Deus. Se você puder fechar seus olhos aonde você está. Se você não pode, isso faz a diferença. Porque a diferença não está na posição física, mas na posição do coração. Ó Deus, Tu és conhecedor da nossa vida. A nossa história é o Senhor que tem escrito. E os capítulos que faltam talvez sejam os capítulos que tenham provocado dores, angústia, ansiedade, desânimo, desespero e medo. Porque é no meio da nossa fragilidade que o inimigo age, setando a nossa mente, para que venhamos parar, Senhor, com aquilo que nós já começamos. Mas dessa manhã, meu Deus e meu Pai, a nossa oração é que apesar de todo o sofrimento, de todos os empecilhos, de todos os desafios, nós estamos na Tua presença glorificando o Teu santo nome. Assim como essa multidão que não abriu mão em nenhum momento de estar na Tua presença, enfrentando o deserto, enfrentando a fome, enfrentando o desgaste emocional, físico, e não te abandonaram, mas permaneceram diante da Tua presença, porque alguém um dia falou de um Deus maravilhoso, de um homem que estava sobre a terra, que viria com o propósito de libertar e curar, que foi o profeta João Batista. Como profeta nesta manhã também, junto com milhões e milhões de profetas que tu levantados sobre a face da terra, eu quero unificar a minha fé juntamente com a fé da pastora Ivna Medeiros e com a fé de todos esses que nos ouvem, independente do lugar aonde eles estejam, sejam nos palácios, sejam nas favelas, sejam nos presídios, sejam nos seus ambientes de trabalho, sejam nos hospitais, aonde quer que seja,
Que o teu Espírito invada esses ambientes agora. E destrone agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, todas as cadeias que prendem essas pessoas. E que seja restituído nesta manhã a alegria, as motivações certas, a fé, a ousadia, para que essas pessoas continuem sendo canais de glorificação ao teu santo nome. Eu quero abençoá-los, todos eles, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.